Graça e paz. Que o Senhor Jesus, neste momento, esteja com o seu Santo Espírito, enchendo-nos o coração, que a nossa mente esteja aberta, os nossos ouvidos atentos, para a gente aprender com a sua palavra. O título da mensagem hoje é Fé e Perseverança, em Hebreus 11. Esse texto de Hebreus, ele fala, em português é possível dizer dessa forma, lá no grego não era possível. Ele fala de uma fé fiel, de uma fé que persevera, de uma fé que não esmorece. E é disso que nós vamos falar hoje, de fé e perseverança. Esse texto, ele é longo, ele tem 40 versículos. Então, eu de primeiro aqui não vou ler todo ele, nós vamos ler os 3 primeiros versículos, e à medida que a gente for verificando os pormenores aqui, nós vamos lendo. Então os irmãos permaneçam aí com a Bíblia aberta. Eu vou ler os 3 primeiros versículos. O título aqui da Bíblia que eu estou usando, diz que esse trecho, os 3 primeiros versículos, fala sobre a natureza da fé. Está escrito assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos em Ti por causa da revelação da Tua palavra nas Escrituras Sagradas. E a nossa fé em Ti é que nos garante a justificação dos nossos pecados. E a nossa esperança, acima de tudo, é estarmos contigo em glória, gozando juntamente com Cristo e com todos aqueles que o Senhor chamou, da glória que o Senhor Jesus tinha com o Pai, antes que o mundo fosse formado. Essa é a nossa esperança. É nisto que se baseia a nossa fé. É isto que agora não vemos, não apalpamos, não conseguimos tocar, mas é por isso que vivemos. Em nome de Jesus, Pai, ajuda que nós consigamos entender isso. E assim como todos esses heróis que estão alistados aqui na galeria da fé de Hebreus 11, que nós possamos viver por essa fé. Em nome de Jesus. A carta aos Hebreus, ela não tem uma autoria autodeclarada, como a gente pode ver em outras cartas. Por exemplo, que Paulo escreveu, ele começa lá dizendo: eu, Paulo, apóstolo, chamado por Cristo Jesus, juntamente com o irmão fulano. Aqui não tem essa indicação. Então, nós não sabemos, pela evidência interna da carta aos Hebreus, quem seria o autor.
E também não há um consenso entre os estudiosos ao longo dos tempos, aí, desde o início, lá dos pais da igreja, né, que são, quando a gente fala dos pais da igreja, a gente fala dos líderes que foram os sucessores dos apóstolos, né? Então, lá, depois do primeiro século. O último dos apóstolos a morrer, né, foi João, né? Ele escreveu Apocalipse, o Evangelho de João e as 3 cartas lá no final do primeiro século, 90 e alguma coisa. Então, logo na sequência, os líderes que foram sucessores e discípulos dos apóstolos, que são o que a gente chama dos pais da igreja. Desde essa época, não se tem consenso sobre a autoria da carta. No finalzinho lá, tem na hora que faz a saudação, lá no capítulo 13, já no finalzinho, do jeito que faz a saudação, dá a impressão que é Paulo. Porque é do jeito que Paulo fala. Mas, quando você estuda com um pouco mais de pormenor, o livro todo, não é Paulo. Não é o estilo dele escrever. É um grego, claro que a gente não, lendo aqui em português, a gente não percebe isso, mas o estilo é muito mais clássico, o grego, é muito mais rebuscado, uma literatura mais fina, digamos assim. Por exemplo, aqui, o capítulo 11, ele usa um recurso literário dos Salmos, que é o paralelismo, né? Quando a gente vê aqui, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A segunda frase, né, o segundo verso, ele repete com outras palavras o que ele disse na frase anterior. A convicção de fatos que não se veem. Isso é um paralelismo. Paulo não usa muito esse recurso. Então, não dá para saber quem é o autor. O destino da epístola são os judeus cristãos, que, desde que os judeus foram tirados, né, da sua terra e foram para o cativeiro, muitos não mais voltaram para Judá, para Jerusalém, para Galiléia. Muitos ficaram no que a gente chama de diáspora, né? E dentre esses muitos judeus, se converteram ao cristianismo com a pregação do Evangelho. E o que estava acontecendo aqui? Por que essa carta foi escrita? Estavam enfrentando perseguição por causa da fé em Cristo. E muitos estavam enfraquecendo na fé por causa dessa perseguição. Estavam cogitando voltar ao judaísmo. Por quê? Porque no Império Romano, a religião judaica e os judeus, eles eram, de alguma forma, protegidos. Eles eram... ninguém mexia com eles. Eles tinham liberdade para fazer as suas práticas culturais, religiosas, sem maiores problemas. Tanto é verdade que o cristianismo começou a ser perseguido quando o Império Romano percebeu que havia uma diferença entre os seguidores de Jesus de Nazaré dos judeus. Até então não havia. A perseguição dos cristãos, a gente percebe nas cartas, eles eram perseguidos pelos judeus. Esses, então, irmãos judeus que eram cristãos, estavam começando a enfraquecer na fé. Estavam começando a ter o que a gente chama de apostasia. O que é apostasia? Deixar de congregar, deixar de seguir a fé, deixar de participar da igreja. A data em que essa carta foi escrita também não é muito certa, mas há uma evidência de que tenha sido escrita antes do ano 70, quando foi
Jerusalém destruída e o templo, o segundo templo, né, também destruído. Então, deve ter sido escrito antes disso. Caso contrário, o autor teria mencionado esse episódio. Ele não menciona, inclusive ele fala de, entre outras coisas, que o tabernáculo, que é a casa de Deus, que é a igreja, é superior ao templo, que era algo visível para a fé judaica, né? O templo, os sacrifícios. O autor de Hebreus, ele faz uma distinção clara entre a casa de Deus, onde Cristo habita, onde o Espírito Santo age, do templo de Jerusalém, que agora é superior o que acontece entre o povo de Deus, do que cultuar naquele local. O tema da carta é tratar de Cristo como sendo superior a qualquer anjo, sacerdote ou instituição da antiga aliança mosaica. Portanto, o leitor, que eram os judeus cristãos, em vez de abandonar tão grande salvação, é convocado a agarrar-se pela fé ao verdadeiro descanso encontrado em Cristo e encorajar outros também a perseverarem. O livro de Hebreus é considerado por muitos estudiosos como o quinto evangelho. E tem, por isso, um resumo da história da salvação. Aqui, por exemplo, no capítulo 11, o autor cita o livro de Gênesis inteiro. Só que, quando ele fala pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, ele cita o livro de Gênesis inteiro. Seu estudo, portanto, é necessário, urgente e oportuno. Já que a gente pode ver em Hebreus, entre outras coisas, que Cristo realizou a salvação definitiva, trouxe a palavra de Deus definitiva, tornou-se o sacerdote definitivo da nossa salvação e exerceu na cruz o sacrifício expiatório único, para o qual o Antigo Testamento inteiro apontava. Tudo o que existia no Antigo Testamento e na lei de Moisés, em todas aquelas práticas da religião judaica, eram sombras e tipos que apontavam para aquilo que Cristo cumpriu. Então, voltar para aquela prática era retroceder na fé. Ao contrário do que Paulo fala lá em Gálatas, que é um assunto parecido, Paulo fala para os crentes gentios que eles abraçarem a lei de Moisés, acrescentando ela à fé cristã, era retroceder, era descer de patamar. Mas Paulo estava falando para os crentes da Galácia, que eram gentios. E aqui o autor de Hebreus está falando para os crentes judeus que se converteram a Cristo e estavam balançando, achando, poxa, o que a gente faz agora? A gente está passando por perseguição, nós estamos sendo espremidos pelas circunstâncias, pelo Império Romano. Aqui um pouco antes, aqui no capítulo 10, que é preciso a gente observar para entender por que o autor de Hebreus fala aqui, ora, a fé, a gente pode ver aqui no verso 32, por exemplo, até o 39. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados,
vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, olha que interessante, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, talvez no Coliseu de Roma, não sei, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Ou seja, quando um cristão sofre por causa da sua fé, todos os cristãos sofrem. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram, presta atenção, aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. É para isso que a fé aponta. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Perseverar até o fim, para alcançar a coroa da vida. Aí ele cita Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Ele está citando aqui Abacuque 13:21, Abacuque 2:3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma, ou seja, para a salvação. A nossa salvação será completada no dia de Cristo, quando Ele vier em glória e vai nos levar para Ele, quando seremos glorificados e teremos um corpo igual ao dele. Então, a preservação da alma é isso. Aí, ele explica a natureza dessa fé que persevera. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lá no grego, essa palavra, traduzida aqui por certeza e convicção, ela dá a ideia de fundamento, aquilo que está por baixo. Então imagine esse prédio. Ele tem alicerces, colunas e vigas, que sustentam o que está em volta. Já repararam os prédios que são construídos aí rapidamente? Ele tem uma estrutura, e tudo que tem de belezura do prédio é encaixado no vão daquela estrutura. Se ele vai ser mais bonito ou mais feio, é menos importante do que a estrutura que segura ele. Não sei se vocês se lembram daquele episódio do World Trade Center, lá dos Estados Unidos, quando teve aquele ataque. Toda a estrutura derreteu, porque ela era feita de aço, e os aviões, quando se chocaram na torre, nas duas torres, né, incendiou, e pegou fogo, e o aço derreteu. E olha que o aço, ele entra em fusão com mais de 1.600 graus por aí. Então, a estrutura que sustenta as coisas que se esperam, ou seja, a fé, essa fé que o autor de Hebreus está falando, que a Bíblia, a fé bíblica, é o fundamento da nossa esperança. Quando Pedro fala lá que você tem que saber dar conta, quando for questionado, da razão da sua esperança, a razão da sua esperança é a sua fé. Essa fé é que sustenta a sua esperança.
E ela também sustenta fatos que você não vê, porque ela não é visível. Ela não é medida num laboratório. Ela não é cientificamente provada. Ela não é baseada numa hipótese científica. Ela não é baseada em coisas que você mensura. Ela não é uma conta matemática. Mas ela é baseada em quê, então? Ela é baseada na palavra de Deus. Então essa fé não é igual o Gilberto Gil cantava nos anos 80. Que é preciso andar com fé. Né? Ele cantava, uma musiquinha lá que ele cantava. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Lembra disso? Não é essa fé. Porque a fé, que é o pensamento positivo, que eu acredito, eu penso positivamente, e sai da minha frente que o trator vai passar. Não, não é essa fé. Porque lá em Isaías, eu estava lendo esses dias, a palavra de Deus vem ao profeta Isaías para que ele acuse a nação de Judá, porque era uma coisa absurda o que eles faziam. O que o cara fazia? O sujeito levantava de manhã, imagina a cena, tá? Levantava de manhã e ia para o mato. E ele cortava uma árvore. Aí ele pegava, limpava lá os galhos, tal, trazia só o tronco. Aí, lá no terreiro da casa dele, ele picava a lenha, certo? Parte da lenha ele botava na lareira para aquecer a casa. Parte da lenha ele botava no fogão e no forno para assar carne e assar pão. E com o resto da madeira, ele fazia um Deus para si. Então a fé que as pessoas têm naturalmente é essa. É baseada nelas mesmas. É o engano que o diabo colocou no coração de Eva e de Adão. Que eles próprios podem ser a base da sua vida, da sua fé, porque ninguém vive sem fé. O ateu, a fé do ateu é a não fé, porque ele precisa acreditar naquilo que ele não professa. A fé, e a gente vai ver um pouco mais à frente aqui no capítulo 3. Quando eu lanço uma hipótese para explicar algo que não é cientificamente provado ali, não é lei, como a lei da gravidade, por exemplo, a lei da física, que você não, por exemplo, a água, ela ferve a quase 100 graus. Toda vez que você for ferver a água, aquilo vai se repetir do mesmo jeito. Nunca vai mudar. Certo? Agora, hipótese científica que o cara pensa lá e fica imaginando, é fé. É a fé dele. Ele precisa acreditar naquilo. Essa fé que a Bíblia ensina, que é o sustento da nossa esperança. Que esperança? A salvação, a vida eterna, estar para sempre com Cristo, alcançar-se no dia de Cristo aprovado. Sabe o que é? Paulo diz lá nas suas cartas, o escrito da dívida foi cancelado, está lá pregado na cruz. Ou seja, você vai chegar lá no dia do tribunal de Cristo. Entra, servo bom e fiel. Descansa no gozo do teu Senhor. Você foi justificado pela sua fé em Cristo. É essa fé que a gente está falando. Ela é baseada em quê? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu estou falando aqui com você, né?
Ó, vou falar uma frase aqui agora. A palavra de Deus, você está vendo o que eu estou falando aqui? A palavra de Deus, está vendo? Está gravado. Depois você pode conferir lá e ouvir de novo. Mas a palavra de Deus, ela não é visível. Mas ela existe. E é nisso que a nossa fé se fundamenta. Não é no vazio, não é um salto no escuro, não é lançar-se de um precipício acreditando que talvez tenha uma rede lá embaixo. Não. Pode ser considerada loucura para o mundo, porque é assim que o é. Quando você fala da sua fé para aqueles que não creem, você, crente, é tido por idiota, maluco, irracional, atrasado, inculto. Não é isso que acontece? Quantos de vocês já não foram ridicularizados? No trabalho, na escola, por parentes, por causa da fé em Cristo. Mas ela é baseada na palavra de Deus. Persevere na tua fé, porque ela é baseada na palavra de Deus. Ela não é baseada em outra coisa. Ela não é uma coisa frouxa. Ela não é uma geleia. Quando Jesus encerra o Sermão do Monte, ele fala: aquele que ouve estes meus mandamentos e os guarda, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, deram sobre ela e ela não caiu. Mas aquele que não as guarda é semelhante ao que constrói a sua casa sobre a areia. É questão de isso é a fé que o autor de Hebreus fala aqui. O fundamento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vida com Cristo, de perseverar no caminho da graça até o fim, é a palavra de Deus. É disso que ele está falando aqui. Aí, verso 2. Pois, pela fé, essa fórmula, pela fé, aparece aqui cerca de 20 vezes. Ele vai até o verso 30. Aí lá no verso 33, ele muda para por meio da fé. O que é a mesma coisa, concorda? Pela fé, por meio da fé é a mesma coisa. Então ele repete isso 20 vezes. Ele começa aqui no verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quem são os antigos? A palavra em grego é presbítero, que pode ser tanto uma pessoa idosa, experimentada, madura, quanto os pastores. Os presbítero e bispo é a mesma coisa, pode ser o pastor, o líder da igreja, mas aqui falam dos antigos, que a gente olha de nós para trás e observa todos aqueles que venceram na fé. É disso que o autor está falando. Ele vai aqui a partir do verso 4 até o 39, até o 40, né? Fala disso. Obtiveram bom testemunho. De quem que eles obtiveram bom testemunho? Dos vizinhos? Dos chefes no trabalho? Da sociedade? Receberam comendas nas repartições públicas? Na prefeitura? No governo do estado? Na Câmara dos Deputados? Alguns já viu muitos cristãos sendo homenageados pela sua fé? Não. Normalmente são tidos como a escória do mundo. De quem eles obtiveram bom testemunho? De Deus. Esse bom testemunho
a respeito dessas pessoas foi dado por Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Importa para você ser aprovado pelas pessoas ou por Deus? Se Deus falasse de você hoje, o que Ele falaria? Já parou para pensar nisso? O que Deus falaria de mim, Gideão, hoje? Eu já me desesperei em vários momentos da minha vida pensando nisso. Lembra de Jó? Ele não cita aqui, mas eu vou citar. Jó estava lá, uma reunião do concílio lá, da assembleia lá dos céus, e o diabo chegou lá no meio deles. O que Deus pergunta? Já viu Jó? E o que Deus fala para o diabo a respeito de Jó? Homem justo, reto e fiel, que se desvia da aparência do mal. E lá no final, depois de toda a luta que Jó passou, porque a fé, ela sempre será testada e provada. Para quê? Para ser aperfeiçoada. O que Deus fala para os amigos de Jó? Olha, vocês não falaram o que era correto a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Agora vocês vão até ele, para que quando ele orar, eu vou perdoar vocês. Que testemunho Deus deu a respeito dessas pessoas? Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pois isso vai ser encerrado, essa ideia, lá no final do capítulo, ele volta a encerrar essa ideia, de que é Deus quem dá o bom testemunho sobre a fé daqueles que perseveram. E o convite de Deus, que Deus faz para nós andarmos por fé, não tem muitas explicações. E a garantia é Deus. Ele é a garantia da nossa fé. Verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Um outro paralelismo aqui, ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, quem que é o visível? O universo. Veio a existir das coisas que não são visíveis. O que não é visível? A palavra de Deus. É um paralelismo. Esse é um recurso hebraico. É a maneira como o judeu pensa. É um pensamento que vai fazendo circulares, assim, ideias paralelas. Era um recurso para se decorar os princípios da palavra de Deus. Entendemos. O que é esse entendemos? Lembra de um personagem que tinha da escolinha do professor Raimundo? Que ele não sabia as respostas? Aí o professor Raimundo dava uma dica e ele falava assim, captei! Lembra disso? Essa palavra quer dizer isso. Entendemos. Pela palavra de Deus nós entendemos. Entendemos o quê? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. Esse princípio de que é Deus através da sua palavra, que é o criador de todas as coisas, ele é a base da nossa fé. E já reparou que uma das coisas mais atacadas é exatamente isso? Todas as teorias que tentam explicar o início do universo, a primeira coisa que se faz é tirar Deus da história.
Por quê? Já parou para pensar? Porque quando eu tiro Deus da história, eu não preciso prestar contas. E a fé que as pessoas criarão a partir de um Deus que não está acima de todas as coisas, ele estará sujeito à fé que eu estabelecer, não ao que a palavra de Deus estabeleceu. É só por isso. É tão simples quanto isso. Não é interessante? Já tinha parado para pensar nisso? Todas as vezes que tiver uma teoria aí, e as pessoas têm liberdade para pensarem do jeito que quiserem. Um dos nossos princípios como batistas é que nós queremos liberdade de pensamento, de crença e de culto. E defendemos que as pessoas também tenham. É um princípio batista. Então as pessoas podem pensar como quiserem. Mas uma coisa que eu li esses dias, a verdade de Deus, ela não vai ser desmentida. Até uma coisa que nesse lugar, que agora eu não me lembro, estava dito assim, uma citação de um filósofo cristão. Nero matou Paulo, o apóstolo. Ele fez isso. Ele pôde fazer isso. Ele tinha autoridade para fazer isso e fez. Mas hoje, as pessoas dão o nome de Paulo aos seus filhos e de Nero aos seus cães. Não é interessante? A palavra de Deus não volta para ele vazia. A verdade, por mais que hoje a gente viva, e a gente vive hoje numa sociedade chamada pós-moderna, que a verdade é líquida. Por quê? Porque quando você, experimente, a gente vai sair por aí agora, na Brasilândia, aí em dezembro, aliás, pregar o evangelho. Não esteja preparado, porque você vai deparar com alguém que vai falar assim, olha, eu acho legal isso aí, né? Acho isso bonito, é nobre. Jesus era um sujeito bom, foi um bom profeta, foi um homem sábio, mas essa verdade é diferente da minha verdade. Você vai se deparar com isso aí. Porque a coisa é líquida. O que é líquido? O líquido, ele se ajeita a qualquer coisa. O líquido, quando vira sólido, derrete. O fundamento da palavra de Deus é firmado na palavra. O fundamento da nossa fé é estabelecido na palavra de Deus e não volta vazia, nem passará. Não vai passar, não passa. As pessoas têm liberdade para distorcerem a palavra de Deus, porque o pastor Aguinaldo sempre fala, tem mais de 12.000 seitas que são baseadas em distorções da palavra de Deus. Ou seja, não é uma mentira descarada, porque essa todo mundo recusa, né? Entendeu? Mas é uma verdade distorcida. Então a primeira coisa que se distorce, inclusive tem uma teologia nova aí, que diz que Deus e o universo são a mesma coisa. Que Deus existe eternamente e o universo existe eternamente. E que Deus e o universo estão aprendendo juntos. Deus aprende com as pessoas aprendem com Deus,
o universo aprende com as pessoas, que aprende com Deus, e aí, como é que faz? Por isso que existem lugares em que as vacas, os ratos, os cães são deuses. Por quê? Porque Deus está nas substâncias, nas coisas. Agora, esse sujeito que fala uma coisa dessa, ele não é crente em Deus. Ele inventou uma crença para ele. E ele pode ser eloquente, filosoficamente elaborado, e enganar muita gente com o seu discurso. Engana. Quantos de nós aí, quando era lá na época que não tinha o Google, quantos que não compraram a enciclopédia Barça? Lembra disso? O sujeito ia de porta em porta vendendo aquele troço. E um monte de gente comprava. Então, um bom discurso vende. Claro que vende. Agora, não é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que estabelecer é, aí você olha aqui no primeiro capítulo de Hebreus, por favor, irmãzinha, quem está aí, Hebreus 1. Eita, não podia fazer isso, né? Eu me vigiei tanto para não fazer isso. Eu fiz. Desculpa. Olha o que está escrito, logo no primeiro versículo de Hebreus. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quem falou? Deus. Ele falou o quê? A sua palavra. De que forma? Muitas vezes e de muitas maneiras. Mas nestes últimos dias falou pelo Filho. Revelação progressiva até o Filho e nele definitiva. Isso não vai mudar. Não vai mudar. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E nós somos herdeiros com ele. Já viu a oração de Cristo em João 17? E o que Pedro fala lá na sua primeira carta, o que Paulo fala no início de Efésios, das bênçãos espirituais que nós já estamos desfrutando e ainda temos outras tantas que vamos gozar plenamente no dia de Cristo. E pelo qual também fez o universo. Por quem Deus fez o universo? Pela sua palavra. Quem é a palavra instrumental de Deus? O Filho. O Filho. Que é o resplendor da glória de Deus. O que nós vamos herdar? A mesma glória que Cristo tinha com Deus antes que o mundo existisse. Antes de existir, tem um ditado que eu já vi em algum lugar, não consigo saber agora onde que eu li isso. Antes do haja luz, Deus disse haja cruz. E a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E o que está escrito lá em João, capítulo 1? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo
era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Deus com Deus. Deus Pai, Deus Filho. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E quando você lê lá em Gênesis 1, o que está escrito? No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Está repetido no capítulo 1 lá, diversas vezes. E disse Deus, haja. Da onde que as coisas foram criadas pela palavra de Deus? Do nada. Não existia uma matéria que Deus pegou e aperfeiçoou. Surgiram pela sua palavra. Então olha para a complexidade do universo, que inclusive os cientistas conhecem mais do cosmos do que das profundezas do oceano. E a célula? A célula do corpo humano é mais complexa do que a mais complexa das indústrias. Surgiu assim. Existia uma coisa muito sólida, muito densa, que, pum, explodiu. Aí surgiu tudo isso. E de repente eu estou aqui. É preciso ter fé para acreditar nisso. A Bíblia não explica o que aconteceu quando Deus disse, haja luz. Ele disse que Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, corre atrás aí para descobrir como é que foi isso. O assunto lá é Deus disse. Ele se revela pela sua palavra. E a nossa fé está baseada nisso. Certo? Olha só, a gente tem 40 versículos e eu não saí do terceiro. Então eu já vou lá para o final. Tá certo? Depois vocês leiam, por favor. Leiam e leiam de novo e leiam novamente. Eu quero fazer uma exortação aqui. Crente que não gosta de ler a Bíblia, não aprende a ter fé na palavra de Deus, hein? Porque só de ouvir a pregação aqui e ficar escutando pregação de YouTube, não cresce não. Filho. Não cresce não. Lembra da musiquinha do Ministério Infantil? Quem não ora e a Bíblia não lê, o que vai acontecer? Diminuirá. Diminuirá. Vai diminuir. Tem que ler. Tem que aprender a gostar de ler. Entendeu? Não gosta de ler? Ouve. Baixa um aplicativo. Anota aí. Rota 66. Baixa. Baixa o aplicativo da Rádio Transmundial. Estou fazendo propaganda aqui. Porque agora estou enchendo a paciência lá das meninas, porque eu só fico escutando isso. Por quê? Porque não é só aquela falação de rádio, sabe? Que fica falando. Um monte de coisa, fazendo propaganda da Conde de Sarzedas. Não. Tem ensino da palavra, tem devocionais do presente diário, tem boa música, tem ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de crianças. Você vai ficar o dia inteiro ouvindo isso. Pastor Itamir agora está falando sobre Gênesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Quem lembra da escola Querigma aqui? Que a gente ficou 5 anos estudando o Antigo Testamento. É igual. Vamos lá para o final, que aí a gente encerra. Um pastor, Marcos Granconato, que eu estava ouvindo, ele é da Igreja Batista Redenção. Esse capítulo 11 aqui, ele teve 5 pregações de 1h30. Então é bastante coisa, né?
que diz lá, verso 38? Aliás, eu vou ler desde o desde o 35b. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da sua fé. Lembra do verso 2? Testemunho por meio da sua fé de quem? Das pessoas? Não, de Deus. Deus dá testemunho da fé daquele que persevera nele e não retrocede. O que esses caras fizeram? O que a gente vê antes lá, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe. Depois ele cita aqui Gideão, Baraque, Samuel, Davi, Daniel, Misael, Sadraque, Mesaque, Abednego, tantos outros, os profetas. O profeta cerrado ao meio aqui, sabe quem foi? Isaías. Botaram ele dentro de um tronco de uma árvore oca e cerraram ao meio. Quem? O rei Manassés. Mas foi fiel. Sabe quantos anos tinha Abraão quando foi chamado? Quem aqui tem 75 anos ou mais? Ele tinha 75 anos quando Deus chama ele. Imagino eu chegando em casa, contando para a patroa. Deus falou comigo. É? É. O que ele falou? Ele falou para a gente sair daqui e ir para um lugar. Que lugar? Ele vai mostrar. Como assim ele vai mostrar? Mas a gente vai chegar quando? A gente vai dormir aonde? Vai comer o quê? Do que a gente vai? Não sei, mano. A gente vai sair aí, Deus vai mostrar. Foi assim. E sabe o que ele recebeu? Concreto de tudo que Deus prometeu para ele? No final da vida, ele tinha Isaque. Toda a herança, ele a vislumbrou, mas não a teve nas mãos. E hoje a gente vê, tanto o povo judeu, que é a herança do Ocidente que querem desmontar agora, é a iluminação do mundo pela palavra de Deus. Veio deles. Jesus, humanamente falando, veio através dos judeus. As nações do mundo foram ou não foram abençoadas por Abraão? Ele viu? Não viu. Mas andou por fé. E os pais de Moisés? Tinham uma lei. Que todo menino tinha que ser morto. Aborto legal. Ou pior ainda, né? Porque o menino nascia e tinha que ser morto. Tanto as parteiras, que eu não me lembro o nome agora, quanto os pais de Moisés, principalmente a mãe dele, Joquebede. Vocês querem mulheres, exemplo de mulheres de fé? Vejam o exemplo dessa mulher. E Paulo fala lá em Romanos 4,16, que Abraão creu contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque não tem nada palpável. Deus fala, vem, e ele foi. Não tem garantia. O que se prega por aí, como sendo o evangelho, que você vai ter prosperidade, bênção, não está escrito aqui não. Está escrito não. Deus pode te abençoar? Pode. Se Ele te der um coração generoso junto. Nunca
Deus dá riqueza para um servo dele sem propósito? Para ele ficar se deleitando? Perguntaram para um sujeito aí, ricaço, qual era a vantagem dele ter toda aquela riqueza? Sabe o que ele respondeu? Quando eu olho lá e eu sei que tem, me dá segurança, tranquilidade. Por quê? Porque o sujeito não desfruta. Não é bênção. Não é bênção. Agora, com Deus, com a fé firme nele, você pode viver sem saber se almoçou e vai ter jantar. Ele providenciará. Ou se ele for te deixar com fome, ele tem propósito nisso. Quando você tem essa fé firmada nele, a polícia vai lá na tua casa te prender porque você é crente, e você fala, prende. Quantas histórias dos irmãos perseguidos lá no primeiro século, que os caras demoravam para jogá-los na fogueira, eles falavam, joga logo de uma vez, porque eu estou vendo o meu Senhor. Estevão, sendo apedrejado, o que ele disse? Eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita do Pai. Aí a gente não pode encerrar sem ler o capítulo 12, verso 1 até o 3. Porque é a conclusão natural disso. Portanto, também nós quem? Eles, o autor de Hebreus e os crentes hebreus, e nós aqui agora. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Quem são as testemunhas? Todas essas listadas aqui e todas que você se lembrar aí. Pessoas de fé, que não esmoreceram, que não retrocederam da sua fé. Livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ou seja, a jornada da fé é uma peregrinação. É uma caminhada, longa caminhada. Para fazer uma longa caminhada, você tem que se livrar de tudo que atrapalha. Não dá para levar o baú. Não dá para levar todos aqueles penduricalhos que a gente prefere. É claro que você não pode ignorar a sua família, trabalhar com zelo, ser o melhor em tudo que faz para honrar a Deus, porque está escrito na palavra, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então é claro que você tem que fazer com excelência o seu trabalho, na sua profissão, na sua família, aqui no ministério da igreja, na sua vida, é com excelência. Mas o teu foco não pode ser essas coisas. Você faz isso para o Senhor, não a carreira pela carreira, a família pela família, o sucesso pelo sucesso, as coisas pelas coisas. Porque, como diz lá na descrição aqui sobre Abraão, ele esperava uma pátria superior, celestial, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Então você se livre. Qualquer coisa que impeça você de permanecer firme na sua jornada, você tem que deixar de lado. Deixa de lado, tenha fé. O que é que está te atrapalhando?
e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Veja só. Vigilância e oração. Jesus recomenda para os discípulos. Jesus recomenda para Pedro, antes dele negar a Jesus. E Pedro, depois de ter sido tratado por Jesus e cheio do Espírito Santo, fala lá na sua primeira carta, que o diabo, ele anda em derredor, como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, o pecado, embora nós, em Romanos 6, Paulo fala isso, o pecado não tem domínio mais sobre nós. E João fala na sua primeira epístola, que nós que estamos em Cristo e amamos a Deus, não vivemos pecando habitualmente. Isso tudo é verdade. Mas você tem que vigiar, porque senão você peca. Você tem que saber, faz uma autoanálise aí, quais são as suas áreas frágeis, naquelas que você sabe que tem mais fragilidade, que se der bobeira escorrega. É lá que você tem que vigiar mais. Sabe, enfraquece aquilo. Não alimenta aquilo. Alimenta aquilo que te dá esperança. O que Jeremias fala lá em Lamentações? Eu trouxe à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança? Palavra de Deus. Ela que fundamenta a minha fé. E para quem eu tenho que olhar? Para o autor e consumador da minha fé, que é o próprio Deus, o próprio Cristo. A fé que eu tive ao ouvir a palavra, que me levou à salvação em Cristo, e a fé que me faz perseverar no caminho da graça até o fim, é o próprio Deus que me concede. Então eu tenho que me apegar a isso. Sabiam, para encerrar mesmo agora de verdade, no Antigo Testamento, no hebraico, não existe a palavra fé. A palavra lá, que é traduzida para confiar e para crer, ela se parece com apegar-se, agarrar-se, como se você está num rio, se afogando, e você se agarra a um tronco, ou te jogam uma corda com a boia e você se agarra. Isso é crer, apegar-se. Por isso que fala, Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus, porque ele se apegou a Deus como a única coisa que poderia garantir a sua esperança. Em nome de Jesus, persevera, querido, persevera, não desista da sua fé. Você não vai ser honrado pelos homens, porque você tem fé em Cristo, mas Ele dará bom testemunho de você. Ele não vai se envergonhar de você naquele dia, se você perseverar com a sua fé. Amém.